Olá, boa tarde, boa sexta-feira, no ar Boletim Primavera. O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, afirmou que a privatização da Eletrobras vai repetir o sucesso obtido pela Vale e pela Embraer, e a empresa será mais ágil e moderna. Os investidores receberam a notícia com animação e as ações ordinárias da Eletrobras subiram quase 50% após o anúncio do plano de privatização. O Ministério de Minas e Energia anunciou nesta terça-feira que o modelo de privatização da Eletrobras ainda não foi definido e que deve excluir as usinas termonucleares e a central hidrelétrica de Itaipu. O processo pode render 20 bilhões de reais ao governo e vai começar a ser discutido na quarta-feira, quando o projeto de privatização será apresentado ao Programa de Parcerias e Investimentos. Nós já repetimos esse modelo no passado no Brasil com muito êxito, de outras empresas que também tinham uma participação e uma presença no mercado muito menor e hoje que são empresas de classe mundiais, como já foi dito, a própria Vale e a própria Embraer. Segundo o ministro, o setor de infraestrutura e o sistema elétrico brasileiro terão uma nova empresa muito mais ágil e moderna após o processo. Então isso não é um movimento único e simplesmente mirando uma necessidade momentânea de caixa. Isso é um movimento muito maior que eu não tenho a menor dúvida da importância que será para o setor de infraestrutura e, acima de tudo, para o setor elétrico brasileiro. O processo não vai incluir as usinas termonucleares porque elas têm uma regulamentação específica, nem a hidrelétrica de Itaipu, que é binacional, dividida entre Brasil e Paraguai. A expectativa é de que, controlada pela iniciativa privada, a Eletrobras forneça a médio prazo uma tarifa de energia mais barata. Atualmente, a União tem 51% das ações ordinárias, que são aquelas com direito a voto. A Câmara dos Deputados votou nesta semana a PEC do Distritão e do Fundo Eleitoral. A cláusula de barreira foi aprovada e o relator Vicente Cândido propôs um desconto de 90% em multas de partidos. A Comissão da Reforma Política aprovou hoje o parecer da deputada Sheridan, do PSDB, que acaba com as coligações partidárias para as eleições de deputados e vereadores já a partir do ano que vem e cria a cláusula de barreira gradativa de 2018 até 2030. A votação foi simbólica e contou com o aval quase unânime dos partidos. O único a votar contra foi o PSOL, que desde sempre se posicionou contra a cláusula de barreira. Por essa medida, os partidos que não atingirem 1,5% dos votos válidos nacionalmente não terão direito de ser representados no Congresso. Esse percentual tem que ser atingido em pelo menos 9 estados da federação e vai aumentando a cada eleição, até chegar ao patamar mínimo de 3% em 2030. A deputada fez modificações no texto para atender pedidos dos partidos menores e garantir a aprovação. Entre as alterações está a flexibilização para federações dentro dos estados e Distrito Federal. Pelo novo substitutivo, fica estabelecido que no âmbito dos estados e Distrito Federal, 2 ou mais partidos integrantes de uma federação poderão, para fins exclusivamente eleitorais, organizar-se em subfederações. A federação ela é posta para funcionar durante os 4 anos sobre uma orientação de linhas ideológicas, de uma identidade histórica, política dentro do país, e esses partidos vão se agrupar, vão se alinhar para trabalhar durante os 4 anos. Porque é a continuação da coligação. Porque se você continua mantendo ligações a níveis estaduais e não respeita a federação, você vai criar condições de cada estado você fazer pequenas coligações. É o que hoje nós chamamos de formação de chapinhas. A federação partidária é reconhecer a diversidade da realidade brasileira, mas ao mesmo tempo limitar os atores do Congresso Nacional. Uma federação vai funcionar como se fosse um partido durante 4 anos. Durante 4 anos, por afinidades políticas e programáticas, estarão juntos. Não é como era na época da coligação, que se faz e desfaz apenas em função do objetivo eleitoral. Até o início da tarde ainda era visível o impasse entre os deputados de como seria votado o texto base da reforma política. Nesta terça-feira, a sessão no plenário foi encerrada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, após o PP solicitar que a votação da PEC ocorresse de maneira fatiada. Pela proposta, primeiro os deputados analisariam a adoção do chamado Distritão e, na sequência, a criação do Fundo Público para bancar as campanhas em 2018. Mas o fatiamento da proposta foi visto
visto como uma maneira de pressionar partidos que são contra o Distritão, mas a favor do fundo, como o PT e o PCdoB, a aprovar a mudança do sistema eleitoral. A proposta de fatiar a votação foi criticada por deputados em plenário, mas defendida por Maia, que alegou que a PEC correria o risco de ser rejeitada por completa na casa. Faço um apelo, Vossa Excelência não permitir essa manobra, porque Vossa Excelência é presidente e serve a todos. Primeiro, eu não faço manobra, eu respeito o regimento. Se existir um requerimento que seja do relator, eu tenho o apoio do relator, ele é válido. Eu não faço manobra. E quero dizer a Vossa Excelência que eu estou tentando aprovar alguma coisa nesse plenário, porque da forma como Vossa Excelência quer, nós não vamos aprovar nada hoje. Para a oposição, era fundamental não votar em primeiro lugar o Distritão. Essa, na verdade, foi a grande contenda. Foi o que impediu que se fizesse a votação ontem. Se fosse votado o texto como um todo, depois nós votaríamos o Distritão como um destaque. Mas nós tememos, dada a nossa posição fortemente contra o Distritão, que se nós fizéssemos essa concessão de fatiamento, nós comprometeríamos o êxito na nossa perspectiva. O bloco que eu lidero nesse momento, PTB, PSL, PROS e PRP, muitos concordam com o Distritão. Eu, pessoalmente, entendo que não. Mas, ao longo desta quarta-feira, por falta de entendimento entre os deputados e de um acordo com o relator da PEC, o deputado Vicente Cândido, do PT, o entendimento voltou a ser de que a votação deveria ocorrer pela ordem natural. Primeiro seria votado o texto base da proposta e, em seguida, analisado os destaques, com o fundo eleitoral sendo votado depois do Distritão. Fatiar, além de votar o texto principal, ressalvado o destaque, nós vamos votar o destaque do PT, que retira o 0,5%, a vinculação do fundo ao PIB, e remete para a comissão de orçamento. Depois disso, aí começa a votação do destaque, o Distritão, o fundo e por aí vai. E pela terceira vez, líderes da base e da oposição tentaram um consenso sobre a criação do fundo e do Distritão. A resistência ao uso de dinheiro público para financiamento de campanha aumentou nos últimos dias após pressão popular. O Distritão, que seria o modelo de transição usado na eleição de 2018 e 2020, também não é bem visto por parte da Câmara. Deputados contrários ao sistema, pelo qual os candidatos mais votados são eleitos, argumentam que o sistema acaba com a renovação do Legislativo. Por se tratar de uma PEC, o projeto precisa do apoio de 308 dos 513 deputados que correm contra o tempo para aprovar as alterações, pois para valer para as eleições de 2018, elas precisam ser analisadas pela Câmara e pelo Senado até a primeira semana de outubro. Nesta outra comissão sobre reforma política, também de relatoria de Vicente Cândido, deputados discutiram o projeto de lei que trata também da parte financeira. O relator, que já propôs autorizar os partidos a realizarem bingos, rifas e loterias para arrecadar dinheiro, veio com novas ideias, como dar um desconto de 90% para partidos e políticos pagarem multas que têm com a Justiça Eleitoral. Seria para o pagamento à vista e até 3 meses depois da lei entrar em vigor. O Brasil tem mania de multas astronômicas, né? Ao invés de você preservar a empresa, você acaba fechando a empresa. E assim acontece com os candidatos e os partidos políticos. Loteria, para poder financiar a campanha, não. Nós temos que já utilizar o fundo partidário existente, que o orçamento vai determinar em ano pré-eleitoral o recurso que vai ser gasto para as campanhas. Enquanto não há definição de onde sairá o dinheiro para as campanhas, nos bastidores, alguns deputados voltam a especular a retomada do financiamento empresarial. Mas parlamentares veem dificuldade em aprovar, neste momento, esse tipo de proposta, sem que o Supremo Tribunal Federal tenha se manifestado. As doações de empresas a partidos estão proibidas desde 2015. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, e Rodrigo Maia defenderam na segunda-feira, durante fórum sobre a reforma política, a doação empresarial como alternativa ao fundo público eleitoral, em análise na Câmara, estimado em 3 bilhões e 600 milhões de reais. Acho que é o sistema que é aprovado na Alemanha, que é uma democracia muito sólida hoje. Só 2 terminaram o mandato, Lula e Fernando Henrique Cardoso. Nós precisamos rediscutir o sistema de governo. Também os presidentes cada vez mais são Câmara dependente, Congresso dependente. Então é preciso que a gente separe as coisas de Estado das coisas de governo.
E o Boletim Primavera fica por aqui. Mais notícias daqui a pouco às 7 da noite no Informe Região. Até lá!